fiz essa pesquisa aqui, esse teste, enviando a minha data de outras companhias que eu havia feito, como 123 e eu, MyHeritage e Family Tree DNA. Então eu mandei uma dessas companhias, mas eu me lembro qual delas, e ver esse resultado, qual eu me vejo mais, ainda me sincronizo mais com isso, com esse teste aqui. Só que não é espanhol, é ibérico, mas não é bem especificamente espanhol, é Portugal, eu acho, Portugal. Você falou não, Aragão e Valência, 58% de espanhol. Mas deve ser também, eu acho que lusitânio também, né? Então, 52%, então basco também. Basco não é nada misterioso. Bascos eram os espanhóis e os romanos. Espanhol e romanos, mas eles lutaram para se libertar daquele da Espanha. E também vieram os de fora, né? Do central da Ásia, vieram os turcos, vieram os outros da Ásia Ocidental, também do sul da Ásia, que é aquela parte ali central, quase central, que é Afeganistão, não bem Afeganistão, mas Índia, Paquistão, etc. Os indianos vieram para lá, como os egípcios, que eram ciganos também, e eles fizeram a cabeça dos outros para se libertar da Espanha, do controle da Espanha. Por isso que tornou basco, mas ele não era nada de basco, pertencia à Espanha. Perenis era da Espanha. Então eu também tenho 8% de italiano, que é muito pouco, pensava que tinha mais. Muito pouco italiano. Então o haplogrupo da minha mãe vem dos hebraicos da Ásia Ocidental, hebraicos, Europa, o sul da Europa, que seria ibéricos, e o leste da Europa, Iugoslávia, os Balcãs, os poloneses, Eslováquia, tudo isso. E o norte da África também. É o lado da fêmea da minha mãe, matriarcal, mitocôndria da minha mãe. E aqui é o meu pai. Então minha mãe é RO, meu pai é RU1. É comum entre os europeus ocidentais, que seria o sul. Seria o sul. Deve ser o sul da Europa, a Ibéria. Então, meu pai os ancestrais dele vieram da Rússia, né, daquelas montanhas Urais lá, que são eurasianos, misturados com asiáticos e outros, e brancos. Tem uma montanha lá, Ural, chamada também de Basque, e a África Central, que é Camarões, e também está em presentes mais baixas a Europa Oriental, que seria a Europa, o sul da Europa. Então ele tem menos Europa. Não, ele tem mais.
Ele tem menos o leste da Europa comparado com a minha mãe. Ele tem os ancestrais dele têm menos leste da Europa, são russos também, e menos hebraico também, e menos parte da norte da África e a Ásia Central, que seria aquela Uzbequistão, Cazaquistão, vai até Irã, parte da China também, central da Ásia, fica aí, fica para esses lados aí, desses lugares ali perto da Rússia, entre a Ásia e a Rússia. Então ele tem menos disso, mas entretanto ele tem a Europa, na Europa Ocidental, que seria a Rússia, né? Eu acho que é a Rússia, a Europa Ocidental. Então, os ancestrais de minha mãe, da parte da fêmea, seria do Bulgária, Eslováquia, Ucrânia e Moldova também, aqueles Balcão por ali, Balcãs, né? Além de hebraicos e ibéricos e norte da África. E o meu pai seria mais frequentes os parentes dele dos homens, né? Homens, dos meus ancestrais do lado do meu pai seria da Alemanha, França ou Áustria, Alemanha, França ou Bélgica, mas provavelmente alemães ou Áustria. Alemães e Áustria, bem como alguma parte da Rússia. Então ele seria um pouco russo lá na Ural, nas montanhas Ural, os ancestrais dele, dos machos. E a Europa Ocidental, que seria a Áustria, Bélgica, França e Alemanha. E a África Central, por exemplo, Camarões, o Chad. E as frequências mais baixas seria o leste da Europa, tem um pouquinho, mas não muito, e a Ásia Ocidental, que seria ali os semitas, árabes ou hebraicos, bem como parte do norte da África e Ásia Central, que seria Cazaquistão, Uzbequistão e vai até Irã, que é aquela parte. Então, Ásia Ocidental, Europa Ocidental é onde? É a Ibéria. Oh, não, é do leste, este da Eslováquia, aquele lugar ali que está em guerra, Ucrânia, Eslováquia, e outras partes ali perto da Rússia, no leste da Europa, poloneses, etc. Então isto era o lado do meu pai, né, dos ancestrais dele. Então é uma mistura desses povos. Mas de onde veio o lado dos povos tribais? De onde veio da África, da Rússia também? Mas porque os meus pais talvez tenham um pouco de meu pai principalmente,
porque uma das minhas irmãs parece com chinesa, então vem desses povos, né? E deve ser do lado do meu pai, que vem osso também perto da... ali no Cazaquistão, Uzbequistão, quando tem aqueles povos com cara de chinês. Agora tá explicado. E na verdade esses povos aí, que são tribais, também vieram da Ásia até as montanhas Urais, ficaram lá e depois atravessaram ali o Bering, como muitas pessoas sabem, foram para o Canadá desceu até o sul das Américas. Alguns ficaram no Canadá, alguns vieram para os Estados Unidos, outros desceram para o central da Ásia, outros vieram para o sul da Ásia, mas eles vieram todos da Ásia, ok? Aquela montanha Ural, onde separa a Ásia da Europa. E também, alguns desses aqui também podem ser também turcos também, ok? Eu não sei, talvez sim, talvez não. Então tem o Neanderthal e Denisovans. Denisovans mais lá dali aqueles mongols, aquelas coisas lá, Ásia. Isso aqui mais parte europeia, mas também tem outros povos também. Que mostra que eu não tenho Amazonas, não tenho, como diz as outras companhias, não tenho, o que é engraçado, porque a maioria de nós aí nas Américas deveria ter andiniano, escandinavo também não tem. Esse povo tem o mesmo DNA da Ásia, isso aqui. Quase o mesmo, é porque eles misturaram com os ibéricos, alguns deles se tornaram diferentes, mais altos, mais diferentes, mais afilados, mas eles são da Ásia. Então aqui também mostra tem uma percentagem pequena do este asiático, europeu, mais sul, né? Europeu, que é normal, comum aí no Brasil, ibéricos, 90,3%, e sul da Ásia, 1,9%, que vem do meu pai. Isso aqui também vem do meu pai, 1,8% do leste asiático. Américas, 2,7% e África, 3,4%, que eu achei muito mais do que as Américas, porque eu não entendi isso realmente. Ou entendi agora, eu tenho 1% menos Asia, os asiáticos, do que da outras pessoas. Eu tenho 1% mais Europa, mistura da Europa, que as outras pessoas que eles fizeram teste. Preto é o sul da Ásia.
eu tenho menos sul da Ásia, por isso que eu nunca vi isso na minha família. Como é que eu tenho um sul da Ásia? Eu não tenho. Que é indiano, paquistano, eu não tenho. Você tem 2% menos do sul da Ásia, mistura do sul da Ásia, que a pessoa, as pessoas aferentes, as pessoas de sua, da referência de sua população. E eu tenho 0,4 mais americano que as outras pessoas que eles fizeram teste. Então eu tenho 1,7 mais africano que a averência que outras pessoas que eles fizeram teste. Então eu tenho mais americano, mais europeu e mais americano, mais europeu e mais africano. A maioria é do norte, claro, norte-africano. Por isso que eu disse, como é que eu tenho tanto as pessoas assim do central da Ásia, oeste da África? Não tenho. Pode ser. Ter, mas não muito. Eu tenho mais a norte-africana. Então isso eu acho isso é uma maravilha de companhia. É a única que ainda teve mais senso. Então a Europa e americano. E eles não sabem onde eu estou, porque eu sou aqui na Ásia, então eles não sabem de onde eu sou. Para concluir que eu seja das Américas, então, eles sabem que eu sou das Américas e a Europa através do meu DNA, porque eles fizeram match com outras pessoas. Então depois vem East Asia, África e o Sul da Ásia. Então o Sul da Ásia está no último lugar, a África está no meio e coreanos, japoneses estão no terceiro lugar. Primeiro lugar é Europa, segundo lugar América. Então é o que os meus ancestrais foram, pelo que eu acho, né, seja do Nordeste, porque a minha mãe nasceu no Nordeste, meu pai também e eu também. Então somos de lá. What is this? Oh, you are 1,47 above the European average do heterozygosity ratio. What is most important? How high is your genetic variability? Having higher genetic variability is protective against recessive diseases. Breast bypass. Oh my God. Huh? I don't get this. Oh. Genetic population is the European people information.
E cerca de 100% da devido a diferenças genéticas. Nossa, metabolismo lento. Oh, as substâncias e planos do papel quase. É verdade. Eu não aguento o sol e o calor. É verdade. Eu tenho que estar sempre no frio. Não foram encontrados marcadores de risco associados à doença celíaca. Bem, eu tive um pouco disso no passado quando eu era bebê. Provavelmente não é intolerante, mas você produz menos lactose. Poderia sentir algum desconforto ao beber leite. Ok. Eu posso comer mais queijo porque é mais assim, como se fala? Como se fala aquela palavra lá? Ela é, o queijo é adulterado ou é fermentado e já o leite não é. Fructose provavelmente não intolerante. What? Não intolerante. Fructose não é intolerante, é tolerante. Porque eu adoro a fruta. Ovo provavelmente não é alérgico. Eu sou um pouquinho, mas não muito. Camarão eu sou um pouco. Amendoim eu sou. Eu sou. Eu sou muito intolerante a amendoim, muito, muito mesmo. Eu não entendo isso, Vitor. Facilita para sofrer sinal de caça de fósforo. Você está abaixo da mídia. Huh? Oh my gosh, that's terrible. Abaixo da mídia novamente. Abaixo da mídia. O average.
Oh, out, sun's out. Sun within the parameters. Ok, de som, vitamina C, vitamina D, não. Transportei vitamina I, ok, vitamina K, muito pouco, mas muita. O selênio está bom. Sodium, não, fósforo. Oh my god, my magnesium is bad, man. Iron, I'm okay. Iron is very important, and so is magnesium. That is a great source of vitamin A, milk. Low level of cholesterol. How farmer hunter. When you talk about hunting farmer, you talk about a metade de fazendeiro, a metade de caçadores, de fazendeiros de caça.